chegar até o fim. Mas hoje, olhando esse desenho que você fez tão bem, quais desses atores estão com mais condições de virar a lanterna para o lado de lá? Porque hoje, esta manhã, por exemplo, a gente viu medidas ali do Supremo Tribunal Federal, que eu vou evitar cravar que tenham sido nesse sentido, de virar a lanterna, mas o efeito foi isso. Eu não sei se o propósito foi esse, mas o efeito é. Então, Gilmar suspende uma quebra de sigilo de um dos fundos do REAG que passaram dinheiro para o Master, que tinha sido pedido por uma CPI, né, pela CPI do crime organizado, que por sua vez está ali tentando avançar e tem sido, enfim, limitada de várias formas, né? O Flávio Dino também olhou para o presidente da CPI do INSS e falou, então, aproveitando, né, que você foi no Roda Viva e que a CPI do INSS está em uma fase nova, aí, aproveita e explica para a gente por que você pôs 3.600.000 na Igreja da Lagoinha. E assim vai. Então, está conflagrado, já vinha conflagrado. A cada nova decisão do Supremo, quem está do lado de fora tentando analisar, não tem como não tentar colocar nessa equação, né, da lanterna, de quem que está virando a lanterna para que lado. É o Supremo que está em melhores condições de virar essa lanterna para lá? É o próprio Legislativo? É o Planalto fingindo que não é com ele? Porque também tem isso, né? O Planalto está ali, neste momento, por enquanto, tocando de lado, né? Eu creio que tem duas coisas aí que são interessantes. A primeira delas é a seguinte. As primeiras semanas da crise do Master, e aqui eu acho que a gente tem que fazer a devida menção ao papel que a imprensa desempenhou, né? A vocês que são jornalistas, que os primeiros desdobramentos da crise do Master dão ao mundo político uma prevalência em comparação ao judiciário. Porque o que surge ali? É a questão do contrato da esposa de um membro do STF, em termos de escritório de advocacia, e surge a questão da sociedade de outro membro do STF e um resort. Então só é o contrário, a imprensa acabou olhando mais para a judiciária do que para a política. Isso é uma vantagem. Não, é uma vantagem para a política, porque a imprensa está olhando para o judiciário. Vamos lembrar, a política tem sido conduzida nas últimas décadas não a partir de sentimentos de esperança. O Brasil político pós-Lava Jato é um Brasil pessimista. Então ele olha para a política e para as instituições sempre com o pior olhar possível. Isso. É tipo, cara, é como torcer para um time num momento muito ruim. Você sempre acha que vai perder de muito, né? Mentira. Sempre acha que vai perder de muito. O que acontece? Esse primeiro impulso, a política tira um bom proveito disso, basicamente esticando a corda ou o alcance da CPI. Isso quer dizer, o pessoal da CPI do INSS dá uma esticada, o pessoal da CPI do crime organizado dá uma esticada, todo mundo dando uma esticada. Por quê? Porque a gente tem um calendário eleitoral no horizonte. Então, são as lições da CPI da Covid. Eu vou aparecer aqui, falar meia hora para o meu público e isso vira voto. O problema é que esse movimento me parece ter partido do princípio de que ele pensou no resultado final, que é a reeleição, mas ignorou o meio do caminho. E no meio do caminho, a gente tem aí algumas pedras, e essas pedras envolvem a própria capacidade do STF de reagir do ponto de vista individual ou do ponto de vista coletivo. E aí me parece que nessa semana em que nós estamos agora, a gente tem uma situação invertida, em que o STF parece ter compreendido, ou juízes individualmente parecem ter compreendido, de que nós precisamos de agendas positivas. Como a gente constrói agenda positiva? Tem dois deputados e um ex-deputado aqui que fizeram desvio de emenda. Eu vou colocar os 3 na cadeia. Tem o presidente de uma determinada CPI ou CPMI que tem ali o uso de emendas parlamentares. Eu vou pedir um esclarecimento. Tem o outro que pediu tal coisa e isso não funciona. Porque o que a gente tem hoje é um choque, e aí tem um amigo lá de Brasília que eu gosto muito, que ele diz que poderes e organizações não se harmonizam, elas se dão coices.
Então a gente tem o legislativo dando coice no executivo, o executivo tentando dar coice no judiciário e no legislativo, e o judiciário dando coice nos dois, e numa subcamada disso, as organizações concorrendo por poder, a PF concorrendo contra o Ministério Público. Tá todo mundo, é conflagração. Esse processo faz com que nessa semana, me parece que a bola esteja muito mais sob a posse do STF do que nas semanas anteriores. O que a semana que vem vai trazer, aí já entra num outro elemento, que é a capacidade de articulação dos atores de fazerem reações, né? Hoje, o senador Carlos Viana, por exemplo, vai ter que construir algum tipo de reação à demanda feita pelo ministro Flávio Dino. Isso pode significar um apaziguamento ou pode significar que ele leva um tambor cheio de querosene com uma estopa e um isqueiro e explode tudo. Os atores vão ter que decidir. E isso está muito vinculado à própria percepção de medo e risco que eles têm. Pedro, diga lá. Daniel Vorcaro vai fazer uma delação premiada. E a gente está começando, o advogado já saiu, a gente já sabe que o advogado saiu porque ele também tem clientes entre políticos que são potenciais vítimas dessa delação premiada, trocou de advogado e os advogados dele, evidentemente, não está falando com a imprensa, mas os advogados dele estão falando com a imprensa e estão dizendo, vai falar tudo, não, mas não vai citar ministro do Supremo, mais isso, mais aquilo, e está tudo muito bom, está tudo muito bem, mas não é assim que funciona delação premiada. Delação premiada funciona da seguinte forma, vai sentar um conjunto de delegados da Polícia Federal, vão sentar um conjunto de delegados da Polícia Federal na frente dele e vão falar, a gente vai começar a fazer um interrogatório e o senhor, no momento que o senhor se propõe a fazer uma delação premiada, o senhor perde o direito de negar-se a responder qualquer pergunta. Eles vão perguntar tudo. Aí ele diz, não vai haver delação contra ministros do Supremo porque eu não posso provar. É claro que ele pode provar. Na verdade, são as delações mais fáceis de provar, porque que acordos o senhor tem? O que o senhor, qual é a relação do senhor com o resort do ministro Toffoli? Como é que é a natureza do contrato com o escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E aí é só passar pente fino nas decisões dos ministros para ver onde tem o retorno. Já apareceu uma liminar, já apareceu hoje na Folha de São Paulo uma liminar que o ministro Alexandre de Moraes negou, que era de um desafeto do Vorcaro contra o Vorcaro. Quer dizer, já parece, é uma coisinha só quando comparado com os favores prestados pelo Toffoli, mas é aquela coisa. Ele não terá o direito de dar resposta, não sei, não é. Porque aí, qualquer mau humorzinho que os delegados tenham, eles fecham, a gente não está mais afim. O diabo da delação premiada é que todas as cartas estão ou com o Ministério Público ou com a Polícia Federal. Neste caso, será com a Polícia Federal. Todas as cartas estão com eles. Qualquer mau humorzinho, eles fecham o laptop, a gente não está mais afim de te ouvir. Então, o cara vai ter que entregar tudo, vai ter que entregar muito, e vai ter que entregar muito com provas o suficiente para condenar. O ponto só pelo qual eu estou levantando isso é que a gente começa a conversar como se o Vorcaro, no momento que ele diz que vai fazer uma delação premiada, como se ele tivesse cartas na mão para negociar. Ele não tem. Ele não tem. Ele se ferrou muito. Ele não será mais protegido. E quando ele foi mandado para a prisão onde ele está, ele não está na cadeia do Bolsonaro. Ele está com a cabeça raspada numa cela de concreto em que todos os móveis são feitos de concreto e afixados no chão, a parede, o banco, a cama, é tudo parte de uma mesma estrutura de concreto, que é para você não ter mesmo nenhuma arestazinha que você possa tentar um suicídio ou tentar qualquer coisa. Ele está numa posição de fragilidade máxima e ele tem todos os segredos da República na cabeça. É um sujeito jovem
que corre o sério risco de passar o resto da vida dentro dessa cela. É claro que ele vai falar muita coisa. E é claro que tudo isso que ele vai falar, se o Supremo tentar segurar, vai ser vazado para a imprensa. O ponto só é, a gente está falando, não, isso, aquilo outro, e isso tudo é em função das informações que nós temos à mão agora. Cleomar, esse vai ser um ano eleitoral em que a quantidade de bombas que vão explodir, a gente não tem ideia de para que lado. Entre o final do primeiro semestre e o início do segundo semestre, é interminável. Essa eleição, cara, eu vou te contar, eu tenho memória muito nítida de como foi a eleição de 89. Eu tenho memória de todas as eleições de 89 para cá. Desconfio que você também tenha. Flávia, não, que Flávia é muito jovem. Por isso mesmo que eu tenho mais memória que você. A minha memória está mais fresca. Justíssimo, Flávia Tavares. Tuxê. O ponto é... Que ano, hein, companheiros? Que ano. Ai, mas Cleomar, eu quero muito te ouvir sobre isso, mas eu posso só fazer um parênteses muito rápido? Por favor. A parte de... ele passar o resto da vida na cadeia, não acho que é isso que está na mesa. Porque, enfim, tem muito jeito... É 20 anos, o Brasil não tem prisão perpétua, Tudo bem. 20 anos, isso. Mas para uma pessoa de menos de 40, não é o resto da vida. Flávia, tudo bem, mas ele vai sair com 60, Flávia. São 20. Mas não tem redução, tem bom comportamento, tem um monte de coisa. Tá não bom, fica 20 anos ele vai preso. passar 15 anos na cadeia. Flávia, é uma eternidade. É muito tempo. É uma Com eternidade. o resto da premissa eu concordo, mas não é o resto da vida. A outra coisa é que existe uma possibilidade de ele fechar a delação com o MP. Não está claro que vai fechar com a Polícia Federal. E isso muda um pouco esse jogo. Então, eu só queria trazer esse elemento. Tem duas coisas aí. Primeiro, eu concordo com a afirmação final, Pedro, de que essa eleição vai ser, no mínimo, divertida para quem efetivamente não for um cidadão brasileiro e estiver aqui só observando a eleição. Né? Isso quer dizer, um excelente laboratório. Para nós que não recebemos nenhum centavo de Banco Master, eu acho que eu incluo a todos presentes, Também. A gente vai observar com curiosidade, né? A gente vai observar apreensivo com o futuro do país, mas tá pior para quem recebeu. E ninguém que recebeu alguma coisa recebeu centavos, né? Pois é. E aí eu queria trazer duas coisas que eu acho que são interessantes para a gente pensar como o Brasil lida com modelos ideais. Isso quer dizer, como o Brasil lida com linearidade ou com a própria ideia da lei, né? Eu vou trazer dois exemplos que eu acho que são bem interessantes e que envolvem diretamente o caso Master. O primeiro deles é a dinâmica de prisão do Daniel Vorcaro em um presídio federal. Teoricamente, há um regramento no presídio federal em que todos os diálogos do detento com o advogado são objeto de gravação. Uhum. E aí, por alguma característica ou pelo fato de que envolve-se alguém que saiba muito, os advogados do Vorcaro conseguiram que os diálogos dele com os advogados não fossem gravados. Isso é uma exceção que, do ponto de vista de interpretação do direito, né, não sou um advogado, mas isso meus amigos advogados me explicaram, abre espaço para que qualquer outro detento em presídio federal tenha acesso ao mesmo direito. Então, você tem um efeito cascata que é muito perigoso quando a gente lembra, por exemplo, que tem lá o Marcola preso no presídio federal. Que já pediu. E que pediu, e está certo, tem que pedir. E não só está certo e tem que pedir, como teoricamente tem que receber. Então, é a primeira variável. Assim, a gente tem aqui uma exceção que talvez crie uma dinâmica que dê ao Vorcaro e aos seus advogados a percepção de que talvez a gente tenha algumas cartas na manga. A segunda variável que eu acho que é bem interessante, que você trouxe, que eu acho que a gente tem que considerar, é que, vou pegar algo que eu disse uns minutos atrás, as organizações competem por poder e prestígio. E
a gente tem uma competição muito clara da Polícia Federal com o Ministério Público Federal no quesito delação premiada. Isso. Tanto que o esforço inicial daquilo que a gente conseguiu identificar até agora dos advogados do Worcário é que seja uma delação dupla. Isso quer dizer, ele fala na mesa com um delegado da PF e uma galera do Ministério Público. Uhum. E aí tem um elemento que eu vou pegar aqui, Pedro, que você trouxe, que é aquilo que a gente sabe que está acontecendo e aquilo que a gente não sabe que está acontecendo. Talvez a grande habilidade do advogado que o Worcário escolheu, que é o Juca, né, em termos de apelido nesse exato momento, é que o Juca é conhecido por ser um grande advogado de bastidor. Isso quer dizer, ele vai lá e negocia com o cara da PF, ele vai lá e negocia com o cara do Ministério Público, ele vai lá e negocia com o juiz que é o relator do caso, faz uma grande costura e leva isso para a sala. Isso é o modelo ideal de um eventual julgamento ou é o modelo ideal de como funcionaria uma dinâmica de delação? Não é o modelo ideal. Mas isso é Brasil. Isso quer dizer, onde a linearidade constrói ilusões, ou a crença na linearidade constrói ilusões. Uma ilusão muito comum do mundo político é achar que tem fila, né? Não vou ser candidato agora, porque aí eu ganho na outra sou eu. E não existe fila, existe um muro eleitoral. Uhum. Uma outra dinâmica que coloca um desafio para a gente nessa atual conjuntura é entender até que ponto os interesses e os medos envolvidos vão fazer com que o processo corra dentro de uma linearidade que é a esperada. Porque eu acho que aqui tem uma questão, né? Por exemplo, se a gente for olhar o próprio STF, há nitidamente um processo de conflito interno. E aí o Fachin é o atual presidente do STF. Quem será o próximo presidente do STF após o Fachin? Não me lembro. Quem é mesmo? A audiência vai responder. E quando surgir o comentário aí, a Lu lê pra Alexandre gente. de Moraes. Olha aí, o Pedro respondeu, Alexandre de Moraes. É o Xandão, o próximo? É. Gente, estava totalmente fora do Aí meu vamos radar. imaginar a seguinte situação, gente. Vamos trabalhar um pouquinho com E os meus médicos falando em diminuir o estresse. diminuir o cortisol aí, tem que malhar. Malhar diminui o cortisol. Exato. Eu faço pilates Eu ajuda sei, pra caramba. você brilha no Pilates. Aí, o que acontece? Imagina o seguinte, vamos trabalhar com uma dinâmica de cenário futuro. Você é um ministro do STF, está num momento complicado. Eu não estou dizendo que o ministro do STF é culpado ou inocente, estou dizendo que o momento é complicado. Está numa crise. Está numa crise. Uhum. Aí você tem um profissional que vai te ajudar a gerir uma crise. Todos eles, nesse exato momento, tem um, né? O cara vai te ajudar a gerir uma crise. Aí o cara olha para o futuro e te dá opções. Fala assim, uma opção é você pedir uma licença, né? Se licencia para provar sua inocência. Aí licença é não ter gabinete, não ter assessores, não ter acesso, não ter nada. E a outra é segura a onda porque você é o próximo presidente do STF. Você faria o quê? Seguraria a minha onda. Olha, se você cansou da raiva da direita e do auto-engano da esquerda, se você quer saber antes de opinar e de votar, seu lugar é o meio. Se você está aqui, já deu o primeiro passo, o segundo é o Meio Primo. Quem assina recebe a newsletter mais cedo. A edição de sábado com reportagens feitas com tempo e profundidade. Os bastidores de Brasília toda quarta no Meio Político. A pesquisa Meio Ideia, que é o retrato mensal do eleitor real, primeira mão. E cara, ainda acessa filmes e séries originais do nosso meio streaming. R$15 por mês, você não vai se arrepender.